Olá pessoal, tudo bom? Pessoal, vou falar hoje um pouquinho de política aqui. Ô, gente, olha, estava contando para vocês. Fazendo uma comparação no cenário político hoje. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês: não se assustem se vocês verem o Ciro Gomes no segundo turno disputando com o Bolsonaro, tá? Porque essas pesquisas aí, elas estão com uma discrepância muito forte. Se você analisar, você que tem um pouquinho de noção de estatística, você pode observar que por que em primeiro turno, projeção de primeiro turno, eles colocam o Ciro Gomes lá com 7%, o Bolsonaro com 35%, na mesma nível que eles colocavam ele na estatística de 2018. É o primeiro erro dessas pessoas. Porque estão tratando essas eleições como um segundo turno de 2018. Tá? Olha para São Paulo. Em São Paulo, estão dizendo lá que eles, os petistas de lá de São Paulo, estão dizendo que vão destucanizar o estado de São Paulo com o Haddad. O Haddad, em 2018, foi vice do Lula e acabou disputando a eleição lá, presidente. Só que 28 no PSDB ficou no governo de São Paulo, 16 anos foi o Geraldo Alckmin, e tá com o Lula aí. E o Lula, esses caras querem se perpetuar no poder. Então, é o primeiro problema. De três, o primeiro problema é esse. Eles querem tratar essa eleição como um segundo round, um segundo turno de 2018 e seguir na mesma lógica da estatística que eles usavam na época. Segundo, a esquerda não vai votar no Lula. O Lula tem apenas 30% do PT. E tem mais. Ela é paulista demais. Os paulistas vê uma parte da liderança paulista vê o Brasil do ponto de vista deles. Então, eu vou falar com vocês uma coisa. O Bolsonaro ganhou essa eleição sem fazer barganha, que até outrora, aquela teoria das tesouras, PSDB e PT, independente do resultado, era o mesmo grupo que subsidiava, então ganhava. O capital era especulativo que entrava no Brasil, ele não é produtivo. O que acontece? Fazia uma aliança para ganhar uma eleição entre esses dois, mesmo que quem ganhava, fazia uma outra aliança para governar. Aí que começavam as coisas. Todo mundo sabe que o poder é entrelaçado com um jogo político, com um jogo de interesse. O Bolsonaro, ele ganhou sem fazer alianças. Então ele ganhou, né? Ele teve dificuldade no começo, mas ele aprendeu a fazer o jogo político, mas sem fazer as velhas barganhas do jogo sujo, dos bastidores da política. Entendeu? E ele está ganhando o jogo político. E com isso, o que acontece? O que acontece? Então, na medida que ele vai ganhando o jogo político, os jogo de interesses, dentro dos interesses e dos interessados, começa a mudar. Porque começa a aparecer os frutos. Aqueles que gostam de especular e aqueles que gostam de produzir. Até então, desde quando o Fernando Henrique entrou foi no poder e se instalou o neoliberalismo, o capital estrangeiro entra no Brasil não como capital produtivo, mas como especulativo. E isso mostra que há um futuro para o Brasil. Provavelmente, dentro dessa mudança política, a mudança de visão do norte de como fazer política, provavelmente nos próximos anos o capital vai passar a entrar no Brasil como forma produtiva. Entendeu? O que acontece? E provavelmente os bancos privados vão perder, porque os 9 bancos mais ricos do mundo, 5 estão no Brasil. E são esses bilionários que estão trabalhando com Lula. Empresários, especuladores, que só ganham dinheiro público. Esses bancos privados eles não são investidores, eles são agiotas. Então, essa questão que eu estou querendo dizer. Agora, em relação às pesquisas, imagina bem para vocês ver uma coisa. Na intenção de voto, no primeiro turno, mostra Lula lá em cima, Bolsonaro com 35%, no mesmo patamar da estatística de 2018, e o Ciro Gomes com 7 pontos. Agora eu pergunto, quando eles fazem a projeção de segundo turno, Lula com Bolsonaro, o Lula está lá em cima. Eles colocam o Bolsonaro no mesmo nível, ali de 30, 29, 26,
para mais e para menos. Já o Ciro, aí eles fazem uma segunda intenção de projeção de votos, se for de segundo turno, com o Ciro Gomes e Bolsonaro. E pergunta, por que um cara está com 7%, eles vão participar de fazer intenção de voto de segundo turno? E o Bolsonaro continua no mesmo patamar. E o Ciro Gomes está lá em cima. Então, a gente pergunta assim, por que então significa que tem um potencial do Ciro Gomes ir para o segundo turno? Então significa que tem. Sabe? Por outro lado, quando você vê a pesquisa de intenção, de rejeição, eles colocam o Bolsonaro com 43% de rejeição, o Lula com 35% e o Ciro Gomes com 23%. Estranho, não é? Se você for analisar na lógica da estatística, o Lula tem mais rejeição do que o Bolsonaro. Porque a rejeição do Bolsonaro só entre a esquerda. E o Lula tem rejeição até dentro da própria esquerda. Porque a esquerda em si não aceita essa aliança. E a própria PSDB não vai aceitar, os simpatizantes do PSDB não vão aceitar essa aliança. Esse que é o jogo. Então, essa é a questão que muitos não estão analisando. Mas fica aqui a deixa. Não se assuste se no segundo turno, quando abrir as urnas do primeiro turno, aparecer lá Ciro Gomes e Bolsonaro no segundo turno, tá bom? As ruas provam a verdadeira intenção de voto, tá bom? E os números não se enganam, mas pode ser manipulado, mas eles demonstram os erros, tá bom? É isso aí.